E a minha formação original dentro da medicina é a terapia intensiva, que é o médico que atua dentro da UTI. E, e uma coisa que eu observei ao longo do tempo dentro da UTI é que normalmente os pacientes não chegam a necessitar uma unidade de terapia intensiva por um evento abrupto na vida deles. Essas são as exceções. Sério? Normalmente a doença se instala lentamente. Lentamente, Lutz, ao longo de 20 anos, 30 anos. Que tipos de doenças, assim, que aparecia lá? As doenças que mais aparecem na UTI disparado são as doenças cardiovasculares, infarto, AVC. E essas doenças, elas apresentam um evento agudo que normalmente faz com que o paciente fique vulnerável à morte. Mas elas não são doenças que surgem de uma hora para outra. Elas são doenças que se instalam em desequilíbrios metabólicos e hemodinâmicos, de pressão, de metabolismo, que culminam lá no fim em um momento de ruptura. E aí o paciente vai precisar da terapia intensiva. Então, a minha visão hoje é de que os pacientes que chegam até a unidade de terapia intensiva, eles trilham um caminho muito parecido ao longo de quase toda a vida deles. E às vezes é só o evento final que muda, entende? Os fatores de risco que causam um infarto são exatamente os mesmos fatores de risco para um AVC. Hoje a gente tem evidência de que esses mesmos fatores de risco aumentam o risco de câncer também, de Alzheimer. Então, eu comecei a fazer mentalmente o caminho reverso. Como é que a gente pode evitar esses primeiros desequilíbrios que são sutis e muitas vezes não causam sintomas tão dramáticos, mas que vão começar a nos direcionar em, em um caminho que vai consumindo a nossa saúde. Então, e aí onde a gente chega para mudar esse caminho é no estilo de vida, nos nossos comportamentos. Então, é correto afirmar, se não for, pode me xingar. É correto afirmar, então, que essas doenças, essas que você comentou, são, vou botar entre aspas aqui, criadas pela gente mesmo? Por nós mesmos? Isso é um raciocínio muito lógico e ele é correto. É claro que a gente tem, assim, predisposições, né? Que vêm de heranças familiares, então, e o ambiente molda muito e pode tornar um comportamento adequado muito difícil para certas pessoas, a gente pode falar sobre isso. Mas sim, porque na configuração original da nossa espécie, lá, o homem no meio da natureza como um bicho, quando a gente analisa cadáveres desses homens que viveram milhares de anos atrás, a gente não encontra as mesmas doenças que a gente encontra causando morte hoje. Mesmo naqueles cadáveres de ancestrais que chegaram a idades bem avançadas. Caramba, isso é Claro, muito interessante. o homem das cavernas tinha uma vida inóspita, né, Lutz? Então ele geralmente morria ali pelos 30, 40 anos, mas por uma morte de causa aguda. Ele era caçado por um predador, ele morria de fome, ele enfrentava uma guerra. Hoje a gente não tem essas causas de morte, mas esse homem tinha um comportamento natural. Então, quando ele conseguia resistir a essas intempéries, ele acabava chegando aos 60, 70 com boa saúde. E hoje é muito raro uma pessoa chegar aos 60, 70 com boa saúde. É muito raro? É raro, é raro, é bem raro. A pessoa pode não estar apresentando sintomas, mas quando a gente vai dar uma olhada se está tudo funcionando normalmente, muitas vezes não está. Existe uma doença chamada aterosclerose, que é a doença que mais mata, porque é ela que causa o AVC e o diabetes. O AVC e o infarto, desculpa. O que é a aterosclerose? É um acúmulo de gordura e um processo inflamatório que acontece na parede dos nossos vasos sanguíneos. E se esse processo segue o seu curso natural, ele vai culminar a longo prazo com a obstrução de um vaso sanguíneo. Se essa obstrução for nas artérias coronárias do coração, o que a gente vai apresentar é um infarto. Se for em uma artéria cerebral, o que a gente vai apresentar é um AVC. E essa doença, a aterosclerose, ela é uma doença da civilização moderna. Quando a gente vai analisar de novo, né? Corpos
que foram encontrados relativamente preservados dos nossos ancestrais, essa doença não aparece, pelo menos não com a frequência que a gente encontra hoje. Então, algo mudou no comportamento natural da espécie humana que fez com que a gente começasse a apresentar doenças que não eram naturais à nossa espécie. Caramba, cara. E o que mudou? Tudo mudou. Tudo mudou. A principal mudança, talvez, que a gente possa identificar é a nossa alimentação. Porque a nossa alimentação, ela seguia algumas regras. A primeira dessas regras é que a fome era a rotina e a feasting, comer à vontade, era a exceção, era um evento. Tanto é que os ancestrais comemoravam em volta de uma caça, de uma comida, né? E a gente carrega esse ritual de Verdade. comemorar com comida. Então, para os nossos ancestrais, na maior parte do tempo, eles estavam assim, desesperados para encontrar alimento. Isso fazia com que eles mobilizassem os seus estoques de energia com muito mais frequência. Então, nosso corpo ele tem estoques de energia. Nossa gordura é um estoque de energia. Um indivíduo de 1,70 m magro guarda ali cerca de 70 mil calorias na sua gordura. Isso é energia para viver muito tempo. Então, eles consumiam essa energia, eles repunham os estoques quando encontravam alimento, mas depois eles consumiam e eles ficavam fazendo esse ciclo que hoje a gente chama, né, arbitrariamente de flexibilidade metabólica. Eles conseguiam viver tanto da energia que eles comiam quanto da energia que eles armazenavam quando não tinha comida. E hoje a gente tem uma oferta interminável de alimentos. Então, raramente a gente precisa acionar de forma robusta os nossos estoques de alimentos. Acho que nunca, né? Praticamente. Só quem realmente gosta de fazer jejuns e etc. Se tu for pensar, praticamente nunca. Porque o momento em que a gente para de comer hoje na alimentação convencional é quando a gente dorme. E aí a gente gasta bem pouca energia durante o sono. Verdade. Então, o organismo humano, qualquer ser vivo, é extremamente adaptável. Então, quando a gente tem um sistema que é pouco utilizado, o nosso corpo fica menos eficiente naquele sistema. Então, por exemplo, se eu metabolizo pouco a minha gordura, daqui um pouco eu produzo menos enzimas que são importantes na metabolização da minha própria gordura. E o meu corpo perde velocidade e desempenho em fazer isso. E aí, quando eu for depender da minha própria gordura, eu vou me sentir muito sem energia. Porque meu corpo já perdeu eficiência nesse processo. Entende? Eu me sinto assim quando eu tento fazer um jejum mais longo e tal, que, cara, cadê minha energia? Porque eu não tô acostumado. E por isso que o jejum, ele acaba sendo um treinamento para o corpo. E ele vai ficando mais fácil à medida que a gente faz. Não que o jejum seja algo totalmente necessário, né? Mas também não é necessário e nem prudente a maneira como a gente se alimenta hoje, de forma tão frequente. Porque aí a gente modifica o comportamento natural do nosso metabolismo, tu entende? E a outra questão, Lutz, que mudou muito, é o combustível com o qual a gente alimenta o nosso corpo. Porque quando a gente come 3 macronutrientes, basicamente. Gordura, proteína e carboidrato. Então, talvez tu seja familiarizado com esse conceito. E esses 3 macronutrientes, eles atendem 2 demandas básicas do nosso corpo, sem as quais a gente não sobrevive. A primeira dessas demandas é a demanda de energia. Então, o nosso corpo precisa transformar aquele alimento que a gente come em energia, em combustível, para as nossas células funcionarem. E os macronutrientes que são convertidos em energia são predominantemente o carboidrato e a gordura. Então, quando eu ingiro um carboidrato, o meu processo de digestão vai transformar esse carboidrato em uma molécula chamada glicose. Mais ou menos como o petróleo é convertido em gasolina, o carboidrato é convertido em glicose. E as células do corpo funcionam bem com a glicose. Quando eu ingiro gordura, ou quando eu uso a minha própria gordura, a digestão que acontece da gordura vai transformar ela em uma molécula chamada ácido graxo,
E os ácidos graxos andam agrupados em três numa molécula chamada triglicerídeos. Então, quando eu falo de triglicerídeos, eu estou falando da moeda energética da gordura. Uhum. Assim como quando eu falo de glicose, eu estou falando da moeda energética de carboidrato. E a característica do nosso organismo é que as nossas células são flex. Então, num ambiente abundante em gordura, elas usam gordura. Num ambiente abundante em carboidrato, elas utilizam o carboidrato. Legal isso. Só que a nossa capacidade de armazenamento é muito pequena para o carboidrato e muito grande para a gordura. Então, quando tu come carboidrato, tu produz glicose. E tu não tem muito espaço para guardar glicose. Por exemplo, nos teus 5 ou 6 litros de sangue, tem aproximadamente 4 gramas de glicose, que é uma colher de chá. O restante da glicose tem que ser armazenada ou nos teus músculos ou no teu fígado. E a capacidade que tu tem de armazenar glicose no teu corpo gira em torno de 2.500 calorias. E a capacidade de armazenar gordura, como eu te falei, ela é muito grande, né? Da ordem de talvez 50 vezes maior que a de glicose, e ela é expansível, porque a gente consegue aumentar, né? Total. Embora a gente não goste. Então, quando a gente ingere as duas moléculas, eu ingiro carboidrato, eu ingiro gordura, eu tenho à minha disposição glicose, também triglicerídeos, o nosso corpo tem a tendência de favorecer o uso da glicose primeiro. Por quê? Porque ele não tem de guardar. E se a glicose fica alta na corrente sanguínea, ela deixa o sangue viscoso, artérias vão se entupir, o sangue sabe que isso é uma coisa, o organismo sabe que isso é uma coisa muito ruim. Então, toda vez que eu ingiro carboidratos e formo glicose, um hormônio chamado insulina entra em cena e ele bloqueia a utilização de gordura como fonte de energia e ele faz com que as células priorizem a utilização de glicose. Por isso que quando uma pessoa injeta insulina, a glicose baixa, porque o corpo força a utilização da glicose. Entendeu? E a gordura vai ser direcionada para o depósito. Então, a insulina, ela gera no nosso organismo um comportamento de depósito de gordura e utilização de glicose. Se eu fico comendo refeições recheadas em carboidrato várias vezes ao dia, eu vou ter vários picos de insulina e o meu corpo vai criar um viés de armazenamento de gordura. Tu entende? Uhum. E aí a gordura começa a se acumular. Ela fica fazendo um caminho unidirecional. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso, assim? Como que a gente, com esse conhecimento, o que a gente faz com isso? Eu considero uma coisa extremamente prudente a gente reduzir a quantidade de carboidrato que a gente consome. O que é uma quantidade alta, por exemplo, de carboidrato? Existe um trabalho de 2004 que foi um estudo feito através da análise dos resíduos nas arcadas dentárias dos nossos ancestrais. Eles têm um processo ali através do nitrogênio presente no dente, não sei te explicar isso exatamente, mas esse trabalho está publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que é a maior revista em nutrição que existe, científica. E nesse trabalho de 2004, os pesquisadores identificaram qual era o percentual de carboidrato que a gente ingeria de todas as nossas calorias. Então, quando os nossos ancestrais comiam na natureza, cerca de 18% das calorias que eles consumiam eram advindas de carboidrato. Frutas, raízes, tubérculos. O restante era proteína e gordura. Se a gente for analisar 100 anos atrás, cerca de 35% das calorias que a gente consumia eram advindas de carboidrato. Caramba. A partir de 100 anos atrás, as técnicas agrícolas evoluíram muito e a gente passou a ter muita oferta de carboidrato, grãos, cereais, o trigo, o arroz, o feijão. E hoje se estima que na dieta atual, cerca de 70% das calorias são provenientes de carboidrato. Então, isso sobrecarrega esse sistema da insulina. O nosso corpo está acostumado, na natureza ele funciona assim, para que a principal fonte de energia seja a gordura.
e o carboidrato seja uma fonte secundária. O carboidrato, ele é só primário, só necessário para algumas células específicas, mas a maior parte das células do nosso corpo funciona bem com gordura. Então, ao mudar a octanagem do nosso combustível, a gente acabou sobrecarregando esse sistema. E aí hoje a gente encontra muitas pessoas com uma alteração metabólica conhecida como resistência insulínica, que é o fato de que, pelo excesso de carboidrato ingerido, o nosso organismo vai tendo dificuldade em armazenar esse carboidrato e a insulina requerida para o processo de armazenamento e utilização, ela vai sendo cada vez maior e os nossos níveis de insulina acabam ficando muito altos. E aí isso gera uma série de outros problemas, né? Desde o acúmulo de gordura, que é o problema que mais comumente aparece, mas isso mais tarde vai culminar em alterações de pressão arterial, em uma circulação maior de gordura livre e aí formação de aterosclerose. Então, desde a década de 90 ali, a gente já sabe que a raiz das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC, do processo de aterosclerose, é a hiperinsulinemia, né? Que é o excesso de insulina. E o excesso de insulina, ele decorre do excesso de carboidrato. Então, ninguém precisa zerar. Algumas pessoas até se favorecem disso, de zerar o carboidrato, né? Mas a maioria das pessoas não precisa zerar o carboidrato, tirar o carboidrato da vida delas. Mas ser consciente a respeito da ingestão de carboidrato é uma coisa que beneficia a todos. Por natureza mesmo, a gente vai comer menos carboidrato, né? Vai comer menos... vai ter menos desses problemas, né? Sem dúvida. O grande problema é que não é que o arroz e o feijão acho que a gente come, cara. Não sei se você concorda comigo. Para a maior parte das pessoas, realmente não é. Para a maior parte das pessoas, Lutz, se a gente reduzir farináceos e açúcar, cara, a maior parte dos problemas some, entende? Então, é como tu falou, se todas as pessoas comessem comida de verdade, cara, eu não consigo imaginar quanto seria a redução de doenças crônicas relacionadas ao metabolismo, como diabetes, como essas outras que eu te falei. Mas eu imagino que seria da ordem de milhões de pessoas desenvolvendo menos essas doenças, entende? Simplesmente por comer limpo, como tu disse. Porque, cara, hoje a gente come muita farinha. A gente come muito açúcar. Por que a gente come muita farinha? Onde que tem exatamente? No pão, na massa, no bolo, né? Em todas as massas que circulam alguma proteína, como um folhado, como um croissant, como um pastel, né? Então, se estima que das calorias diárias de um americano, né, de um norte-americano, 60% das calorias vêm da farinha. 60%. Da farinha, cara. Que doideira. E a farinha, Lutz, ela é glicose pura. Muita gente não sabe disso, cara, mas o índice glicêmico é uma característica do alimento que diz respeito à velocidade com que um alimento eleva a nossa glicose sanguínea, tá? Então, quando tu come um alimento, um carboidrato, tua digestão quebra ele em moléculas menores, né? E a principal dessas moléculas é a glicose. E aí a glicose é absorvida pelo teu intestino e é jogada na tua circulação, na tua corrente sanguínea. E aí a gente mede a glicose na corrente sanguínea e a gente chama essa característica de glicemia. Esse exame se chama glicemia. É o que se altera nos diabéticos, por exemplo. Quando a gente vai analisar a capacidade de alterar a glicemia, comparando a sacarose, que é o açúcar de mesa, com a farinha eleva mais rápido e mais a glicemia do que o açúcar de mesa. Louco. Então, isso é uma coisa que muitos diabéticos não se dão conta. Com frequência, um paciente chega para mim no consultório Não, e eu diz, nem como doce, né? Exato, exato. Não, doutor, eu cortei totalmente o doce da minha vida. Mas aí ele come um bolo, ele come um macarrão, que é, em tese, uma comida de verdade, né? Eu não considero. Mas para as pessoas, para a maior parte das pessoas, um macarrão é uma comida de verdade. Só que um macarrão é um emaranhado de farinha, que é um emaranhado de glicose. Isso vai alterar a glicemia do paciente absurdamente. Uns anos atrás,
eu usei um sensor contínuo de glicose, chamado Libre. Ele é um sensor que a gente implanta no braço, ele tem uma agulhinha flexível que fica em uma região chamada região intersticial, e ele mede ali a nossa glicemia. Não é idêntica à glicose do dedo, mas ela é bem aproximada. E ao longo dos 14 dias que esse sensor durou, eu mostrei no meu Instagram como se comportava a minha glicemia comendo pouco carboidrato e como se comportava a minha glicemia comendo a alimentação normal das pessoas. Nada exagerado. E o dia que eu tive o meu maior pico de glicose, não foi comendo doce, foi comendo um yakisoba, macarrão. Caramba, cara. A minha glicose foi a 220, saindo de 80. Mas pela quantidade, será? Pela quantidade, Quando a gente come macarrão, né? A gente vai comer um doce, a gente come ali um pedaço de bolo, né? exato, Macarrão a gente come um pratão. exato. E pelo fato de que a digestão e a absorção da farinha é até mais rápida que a do açúcar, entendeu? É mais rápida? Isso é o que o índice Que glicêmico doideira, fala. cara. O índice glicêmico, ele diz respeito à velocidade com que o alimento eleva a tua glicose. E o mais rápido que existe é o trigo, farinha de trigo, farinha branca. Cara, eu não fazia ideia. Eu imaginava que era o açúcar. Então, voltando à tua pergunta original, e falando em alimentação limpa, que talvez seja o nosso comportamento moderno que mais se afasta do nosso comportamento natural, porque a agricultura ela é razoavelmente recente para a espécie humana, né? Sem dúvida. Então, limpar a alimentação, cara, isso é uma medida fantástica, sem tamanho. É que a gente tem uma certa dificuldade em... A alimentação acho que é o hábito mais difícil de você mudar. É que a gente vinculou muito o alimento ao prazer, né, Lutz? Total. Porque a alimentação visa a nutrição. O alimento, ele visa nutrir. Então, o fato dele nos causar prazer é um reflexo instintivo justamente porque a gente vivia em um período de escassez de alimento. Então, era interessante que quando tu encontrasse um alimento, tu abusasse dele. É por isso que a gente tem esse drive pelo doce, porque o doce é um alimento concentrado em energia. Então imagina, cara, tu é um homem das cavernas, Total. caminhando no meio da natureza, tu encontra uma colmeia, cara. Pô, tu vai enfiar a cara na colmeia, né, meu? Porque tu vai poder guardar essa energia e tu vai conseguir caçar um zebu com a energia que tu tirou dali. Já Então, assistiu Largados e Pelados? sim, Brasil. Você lembra do cara do mel? exato, exato. É um comportamento instintivo. Então a gente tem esse instinto, só que a oferta desses alimentos ela era muito baixa. A gente só encontrava as frutas no seu período sazonal e ocorrência silvestre, né? Então hoje a gente vai olhar uma banana. A banana ela é fruto de melhoramento genético de décadas, que não é engenharia genética, não, é simplesmente cruzar as plantas que dão a fruta maior e mais doce. Mas a banana original, ela era do tamanho de um minguinho, cheia de sementes, né? Todas as frutas eram muito menores na natureza. Elas ainda são quando a gente encontra elas assim na sua apresentação silvestre. É verdade. Então, hoje a gente tem 365 dias por ano nas gôndolas do supermercado, todas as frutas que a gente quiser comer. É verdade. E aí a gente perdeu essa ritmicidade do consumo e a gente aumentou muito a oferta de alimentos aos quais o nosso cérebro não tem controle, entende? A gente vai ter um comportamento compulsivo com relação a certos alimentos porque isso é um instinto de sobrevivência. E se a gente namora muito esses alimentos, a gente começa a consumir calorias em excesso e a gente começa a ganhar peso. E a outra grande questão que existe é que a sazonalidade, ela também é importante com relação aos processos que aconteciam com os nossos ancestrais. Por exemplo, o inverno era um período de escassez de alimento. Então, antes do inverno, no outono, as frutas cítricas são as frutas mais concentradas em frutose.
A frutose é um açúcar que não é metabolizado nos músculos, ela só é metabolizado no fígado. E quando a gente metaboliza a frutose em excesso, a gente converte a frutose, o fígado converte a frutose em gordura para armazenar. Então, a Que naquela época era importante. engordar naquela época era muito importante. Então, aquilo fazia com que tu desse uma engordada antes de entrar na escassez dos alimentos. Cara, isso abre a cabeça de um jeito. E aí, a frutose, ela não aumenta a tua glicose sanguínea, porque a frutose é um tipo diferente de açúcar. Se a gente fosse medir a frutose sanguínea, seria um exame diferente. Então, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a indústria dos alimentos descobriu isso. E a frutose tem gosto doce, igual ao açúcar. Então eles começaram a fazer xaropes ricos em frutose e usar esses xaropes para adoçar os alimentos. Sucos adoçados com esses xaropes, refrigerantes adoçados com esses xaropes. O mais conhecido desses xaropes é o HFCS, que é High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho, tá? É riquíssimo em frutose. Então, Como que eles fazem isso, você sabe? o processo, não sei te dizer, mas eles concentram a frutose da fruta, né? Uhum. Que a frutose é um açúcar que está presente nas frutas, mas não em grandes concentrações. Mas a indústria consegue concentrar e aí eles têm um substrato que adoça muito qualquer alimento. E eles começaram a adoçar as coisas com esse xarope, porque aí não causava elevação de glicose. Em tese, isso produziria uma proteção ao diabetes. Conseguiu me acompanhar? Sim. Só que o que acontece quando a gente consome frutose em excesso? A gente começa a transformar a frutose em gordura no fígado. E se a gente sobrecarrega o nosso fígado de frutose, ele vai fazer essa conversão, mas ele não vai conseguir exportar essa gordura na mesma velocidade que ele converte. E a gordura começa a se acumular dentro do fígado. Conhece essa doença? Uhum. Esteatose hepática, gordura no fígado. Até a década de 90, quem tinha gordura no fígado? Alcoólatras. A partir da década de 90, principalmente no início dos anos 2000, começou a aparecer esteatose hepática em adolescentes americanos. Hoje a gente tem uma prevalência de gordura no fígado em torno de 15% nos adolescentes americanos. Por causa do suco de laranja, será? Por causa dos xaropes, Xaropes em provavelmente, geral, né? Dos xaropes enriquecidos com frutose. E aí, cara, isso é uma coisa muito grave, porque um Cara, é muita adolescente e um adolescente que tem esteatose hepática, cara, que adulto esse cara vai ser? Ele vai ter muito problema. A esteatose hepática aumenta o risco de infarto, de AVC, de toda aquela senda de doenças que levava os pacientes para UTI para mim, tu entende, Lutz? Então, cara, são coisas alarmantes. Então, a maneira como a gente manipulou a nossa alimentação no mundo moderno nos criou um cenário que favorece demais a desequilíbrios metabólicos que culminam em doenças que são hoje os cavaleiros do apocalipse. Então, naturalizar a alimentação é preciso, né? Mas naturalizar a alimentação não é só usar ingredientes naturais. É aí que eu queria chegar. Porque com ingredientes naturais, tu pode fazer uma combinação nociva também. Então, por isso que as pessoas precisam ter conhecimento a respeito de como os alimentos funcionam, como a nutrição funciona. No meu entendimento, cara, talvez uma das matérias mais importantes que as escolas devessem ter hoje é nutrição. A gente entender o que a gente está comendo. Porque isso define a nossa saúde, cara. Define a nossa saúde. Como que a gente transforma Como que isso acontece? Tem várias maneiras. A primeira delas é o processamento. Então, vamos para as frutas, tá? Quando a gente consome uma laranja, né? Uma bergamota, acho que vocês chamam de mexerica aqui, né? Aham, mexerica. Uma melancia. Essas frutas contêm frutose. E tá tudo certo, porque a quantidade de frutose dentro de uma fruta, para um indivíduo saudável, não vai causar problema nenhum. O fígado resolve isso com uma mão nas costas, né? Agora, quando a gente faz um suco, em um copo de suco de laranja natural,
A gente coloca 5, 6 laranjas. Cada laranja média tem ali 6, 7 gramas de frutose. Pô, 6 laranjas com 6 gramas de frutose, 48 gramas de frutose. Cara, isso já é bastante. Isso já sobrecarrega o fígado. Se eu pego uma pessoa que troca consumir água por consumir suco, essa pessoa vai ficar doente. Com suco natural. Porque o processamento da fruta não é natural. A gente Total. não tinha liquidificador. E a fruta, ela é cheia de fibra. E a fibra, ela inibe a absorção do açúcar que a fruta contém. Então, quando eu como a laranja com o bagaço, aquela fibra que não é digerida, ela retém o açúcar e o meu corpo vai extraindo o açúcar da laranja devagarinho. Quando eu coloco uma fruta num mixer, num processador, eu elimino a fibra. Então, a velocidade com que o açúcar vai ser absorvido também aumenta. E aí, nesse contexto, eu vou favorecer doenças metabólicas. Outra maneira que a gente pode pegar alimentos naturais e transformar eles em alimentos problemáticos. Tu vai concordar comigo, Lutz, que quando nossos ancestrais caçavam, eles não pegavam a caça que eles, sei lá, encontraram um animal, uma ave. E aí ele caçava a ave e ele pensava, tá, agora eu preciso encontrar uma batata para comer com essa ave. Não, né? Ele comia a ave ali. Total. E aí depois ele seguia andando e ele encontrava um tubérculo, uma raiz dele, ele comia aquilo ali. Então a mistura de ingredientes não é um comportamento natural, certo? Caramba, verdade. E aí se tu for ver, a gordura e o carboidrato, eles usam cenários metabólicos distintos para serem processados, certo? Sim. Então, quando a gente tem um carboidrato na nossa refeição, a gente vai fazer um pico de insulina, que a gente tratou lá no início, né? Converte em glicose, vai necessitar insulina. A insulina alta favorece o acúmulo da gordura, o armazenamento da gordura. E se tu consumiu bastante gordura, tu vai estar em modo armazenamento, tu vai estar puxando aquela gordura pro estoque. Por que que isso é importante, cara? Porque na natureza não existe nenhum alimento, exceto uma exceção, que contenha gordura e carboidrato em altas concentrações ao mesmo tempo. Então vamos pegar uma banana. O que que a banana tem? Majoritariamente carboidrato. Vamos pegar o ovo, praticamente zero carboidrato, gordura e proteína. Carne, gordura e proteína, praticamente zero carboidrato. Feijão, carboidrato, proteína, zero gordura. Então, a gordura e o carboidrato só estão presentes em um alimento na natureza: o leite. Qual é o objetivo do leite? Fazer um animal crescer o mais rápido possível para que ele não morra. Um filhote. Então, o objetivo do leite é, de certo modo, engordar. Então, por isso que ele mistura esses dois ingredientes. É uma inteligência natural que esses dois ingredientes estejam misturados ali. E é só por um certo período, né? Durante a etapa de desenvolvimento ali Exato, primária. exato. O consumo de leite caía drasticamente depois que a gente atingia a idade adulta. A gente eventualmente consumia dentro do nosso comportamento natural de bicho, mas não era um alimento prioritário. Eu tenho um amigo que bebe leite todo dia, né, Du? O cara é viciado em leite, velho. Não que isso isoladamente vá afetar a saúde dele, mas são coisas que a gente poderia estar consciente. Uma pessoa metabolicamente frágil, vulnerável, talvez ela precise estar consciente de todas, entende, Lutz? Verdade. Uma pessoa obesa precisa estar consciente de tudo que acontece. Porque ela, às vezes, ela evita um comportamento e ela cai em outro, né? Então, eu sempre falo isso e eu vivi isso com a minha doença. O grau de esforço, ele precisa ser proporcional ao resultado que ele quer obter. Então, quando eu estava doente, quando eu estava usando vários remédios, a gente pode conversar sobre isso depois, cara, eu me esforçava muito, eu não abria exceções, eu comia limpíssimo, eu fazia atividade física, eu passei a cuidar do meu sono, eu fazia todo o possível, porque é o que a gente tem que fazer quando a gente está doente. Não se trata doença com equilíbrio, doença se trata com uma intervenção. Agora, o indivíduo que é saudável, é óbvio que ele pode fazer concessões, tu entende, Lutz? Mas aí, voltando à questão das misturas. Vamos dizer que a gente pega uma batata frita, né? Em imersão na banha. A banha é uma gordura natural. A batata é um carboidrato natural.
Mas essa combinação Não existe. não existe. E aí tu vai criar um alimento que Muito gostoso. favorece o ganho de peso e, além disso, ele é muito gostoso. E por que que ele é muito gostoso, Lutz? Porque tem muita energia ali, velho. E isso é necessário para tua sobrevivência na natureza, cara. Entende? Então a oferta sem tamanho e o nosso instinto de sobrevivência são a tempestade perfeita para que a gente supere em 2, 3 vezes a nossa necessidade calórica diária, buscando o Nossa. prazer da comida. Aí você bota uma pessoa com estresse ou uma ansiedade mais elevada, ela tá em estado de alerta, ela vai buscar esses alimentos facinho. Porque o nosso cérebro busca compensação. E aí, quando tu tá num estado de tristeza, o que que tu busca? Prazer, para equilibrar a balança de novo. E aí tu pensa, mas existe prazer em muitas coisas. Mas a diferença é que a comida é um prazer garantido. Existe prazer num relacionamento a dois? Existe. Mas daqui um pouco, a pessoa que tu escolheu não tá num dia legal e não vai te dar esse prazer de uma convivência legal. Existe prazer no esporte? Existe, mas tem dias que tu tá mais cansado, tu não vai sentir prazer praticando esporte. Mas no momento que tu consumir um doce, tu vai sentir prazer. No momento que tu consumir um farináceo, uma comida que tu gosta, tu vai sentir prazer. Então o teu cérebro aprende. Não, lá eu tenho um repositório de prazer. Então quando eu estiver me sentindo triste, eu vou comer. Quando eu estiver me sentindo ansioso, eu vou comer. Eu vou tratar a minha ansiedade com esse medicamento, que é o alimento. E isso é uma coisa muito perigosa. O que você diria pra alguém que tem dificuldade em diminuir o açúcar, diminuir os doces? Ou mudar mesmo o comportamento alimentar como um todo? Eu acho que a pessoa tem que identificar o que ela consegue fazer e começar por ali. Uma maneira muito interessante de melhorar a alimentação em quem tem muita dificuldade em abandonar os outros alimentos é aumentando a proteína. A proteína é extremamente saciante. E se tu não tá com muita fome, a tendência é que tu tenha menos compulsão de comer o alimento doce. Isso é muito verdade. E quando tu come, tu coma em menor quantidade. Então, aumentar a proteína talvez seja a coisa mais fácil. Total. Centraliza o teu prato na proteína, né? E o resto é complemento da proteína. Tenta fazer refeições completas, não ficar beliscando, porque quando a gente belisca, a gente subestima muito quanto a gente está comendo. Em torno de 40%, tem alguns estudos que mostram, tá? Que a gente erra em 40% as calorias que a gente consumiu quando a gente belisca. Então, tenta fazer refeições completas, centradas na proteína. E aí vai crescendo a partir disso. Você viu aqueles documentários de obesos e tal? E tipo, ele fala, mas eu nem como tanto. Aí vão filmar o dia a dia dele, ele tá, tipo, toda hora beliscando alguma coisa. E realmente, em quantidade, não é muita coisa, mas... Não é má fé da pessoa, de Exato. forma nenhuma. É um comportamento que não é percebido, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, as pessoas identificarem quais são as forças delas. E aí até a gente, né, pode falar em coisas fora da alimentação, por exemplo. O que eu percebo muito nos meus pacientes, às vezes eu percebo que o paciente tem uma relação muito difícil com a comida. E aí, normalmente, nesse momento, eu gosto de chamar um profissional que possa trabalhar essa questão mental antes de eu tentar uma intervenção muito agressiva com ele, porque não vai dar certo, né, Lutz? Então, eu encaminho, vamos, quem sabe tu conversa com um psicólogo, né? Tenta entender por que essa relação e tal. Nesse meio tempo, eu quero que tu comece a fazer musculação. Mas o teu foco é musculação. Mas eu vim aqui pra gente falar de alimentação. Não, mas agora o teu foco vai ser criar um hábito de fazer musculação. E se tu puder ir de manhã, melhor ainda. Cara, o que acontece ao natural quando tu pratica uma atividade física? Tu começa bem, tá? Então tu fez uma atividade física, tu foi lá na academia, fez uma musculação, andou um pouco na esteira, saiu te sentindo bem, tu chega em casa e pensa, eu não vou zicar essa atividade que eu fiz aqui comendo porcaria, entende? Vou fazer um ovinho pra mim aqui de manhã. Meio-dia tu vai chegar, mas eu comi ovo de manhã, tô até saciado. E, cara, um comportamento virtuoso, ele ancora os outros, entende? Então, mesmo uma pessoa que hoje
tá pensando ali que a sua maior fragilidade é a alimentação, se ela não se sente nesse momento capaz de mudar isso, em primeiro lugar, busque ajuda. E em segundo lugar, comece com alguma coisa que tu consegue. Mas começa. Começa com um comportamento que esteja ao teu alcance. E constrói a partir disso os outros comportamentos. Eu costumo usar muito essa frase que é quase meu jargão. Construa a tua saúde. Não importa qual é o Sem primeiro dúvida. tijolo que tu vai colocar. Porque você Entende? também pode construir sua doença, né? Ou um ou outro, né? Exato. O ponto neutro, ele é praticamente indecifrável. Então, ou a gente está construindo saúde, ou a gente está construindo doença. E o tema que tu me convidou para falar aqui hoje tem um nome muito legal, que é longevidade. O que significa longevidade? Viver mais. Mas viver mais não é sobreviver por mais tempo. E o nosso corpo, ele é configurado para uma vida razoavelmente curta. Então, se eu quero viver mais e não só sobreviver mais, eu preciso ter uma saúde acima da média, porque a partir de um determinado momento a gente sabe que a nossa própria idade começa a consumir a nossa saúde, para que eu consiga chegar lá na frente com qualidade de vida, porque senão qual é o sentido de viver? Então, quando a gente quer ter longevidade, talvez o momento mais crítico de construir a longevidade é quando a gente tem pouca idade ainda. 30, 40, 50. Essa é a oportunidade que a gente tem de construir os nossos 80, 90. Porque chega um determinado momento onde a gente vai perder massa muscular. A gente vai começar a somar pequenas alterações. É inerente ao funcionamento da máquina humana. Mas quanto mais a gente tiver para gastar naquele dado momento, Total. melhor. Tem um livro do Cal Newport, que é Tão Bom Que Não Possam Ignorá-lo, uma coisa assim, onde ele fala que existem estudos que mostram que 3 fatores são muito importantes para que a gente se sinta realizado num determinado momento da nossa vida. E esses fatores são liberdade, propósito e controle. Pensa num idoso que está ali nos seus 70 anos e já não pode mais sair sozinho, porque é frágil, pode ser que ele tropece, pode ser que ele caia. Ele perde liberdade, né? Ele também não consegue mais dormir uma noite toda, porque ele, sei lá, tem que levantar muitas vezes para ir no banheiro, ou ele tem alguma insônia, ou ele tem alguma alteração. Então ele perde o controle sobre como a vida dele transcorre. E ele se sente dando trabalho aos entes mais queridos dele, ele sente que ele precisa constantemente ser cuidado, e ele perde propósito. E daqui um pouco ele está sobrevivendo. A gente vê isso muito, né, Lutz? Pessoas que estão simplesmente sobrevivendo. Eu tenho essa impressão que pessoas assim mais idosas que a gente acaba vendo, a maioria talvez passa os últimos 15 ou 10 anos da vida meio que sofrendo muito, né? Tipo, imagina, cara, se coloca no lugar, tipo, 15, 10 anos, os últimos 15, 10 anos da sua vida você vai estar só sofrendo, reclamando e tal, de dores e coisas assim, é foda, né? É muito ruim, cara. E aí, o que a gente gostaria de estar fazendo aos 70 anos? Pô, eu gostaria de estar pegando meus netos no colo. Pô, então o que eu uso para pegar meus netos no colo? Ah, eu uso meu quadril para me abaixar. Eu uso meu ombro para me levantar. Ah, então eu tenho que construir essa máquina agora, entende? Essa máquina tem que chegar com sobra lá na frente. Ah, o que eu gostaria de estar fazendo com 70 anos? Ah, eu gostaria de estar caminhando. Sair caminhar com a minha esposa, né, viajar o Pois mundo é. todo e passear. Ou então as minhas pernas têm que estar fortes, o meu quadril tem que ser estável, a minha marcha tem que ser confiável. Essas habilidades elas podem ser treinadas. E se a gente começar a treinar agora, é mais fácil. Então, vamos trazer isso para uma analogia com a questão da aposentadoria. Digamos, Lutz, que tu quer, aos 60 anos, tu quer se aposentar. Cara, se tu começar a guardar aos 25 dinheiro, vai ser muito mais fácil do que se tu começar aos 55. Tu pode começar aos 55? Pode. Tu deve começar aos 55? Deve, óbvio.
Mas quanto antes tu começar a depositar, melhor, né? Menores vão ser as parcelas. É a mesma coisa com a saúde. É a mesma coisa com a nossa massa muscular. É a mesma coisa com o nosso metabolismo. Quanto antes a gente começa a cuidar, mais fácil é chegar lá na frente com um saldo. A única diferença da analogia financeira para a analogia da saúde é que tu nunca vai herdar a saúde. Total. Ou tu nunca vai viralizar e fazer um empreendimento que te dê um monte de saúde. Não, cara. O músculo, ele é do depósito diário. A saúde metabólica, ela depende do depósito diário. Isso que é lindo também, né? É lindo. Tipo, cara, você pode ser uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa, enfim, de qualquer, vamos botar assim, status ali, não importa, sabe? Vai a velhice, o envelhecimento, a morte chega pra todo mundo e todo mundo consegue chegar lá melhor, né? Todo mundo tem a possibilidade de chegar lá melhor, né? E é válido aquele negócio de 90 minutos por semana? Cara, depende de onde tu tá, né? Então, vamos lá. Olhando pra ti. Tu é um cara que me parece ter uma adequada massa muscular. Tu é um cara que me parece ter um adequado percentual de gordura corporal. Não imagino que tu tenha nenhuma doença metabólica. Então, se tu fizer um esporte que vale a pena, cara, com 90 minutos por semana, tu produz bastante, entende? Então, como tu é um cara saudável, provavelmente tu vai conseguir dar a intensidade necessária à tua modalidade que vai conseguir te produzir um retorno em 90 minutos. Não sei se eu me fiz entender. Fez. Mas e uma pessoa sedentária? Uma pessoa sedentária, provavelmente, quase certamente, vai ter que começar de forma mais sutil, senão ela pode se machucar. A menos ainda que 90 minutos? Não, aí que tá. Ela vai ter que começar com uma intensidade mais Tá, sutil. justo, já entendi. Então, provavelmente, para ver um resultado, ela precisa de mais tempo. Tu entende, Lutz? Porque existem maneiras da gente tributar a nossa estrutura corporal, o nosso sistema cardiovascular, a nossa musculatura, gerar carga sobre ele. E algumas formas de gerar carga sobre esses sistemas são bem rápidas. O HIIT, né? A musculação até a falha muscular, algumas modalidades de treinamento ali de reforço muscular que vão até o esgotamento do músculo, eles produzem benefícios anabólicos e, quando eu falo do HIIT, condicionamento cardiovascular, bem significativo. Mas eles não podem ser praticados por uma pessoa que está saindo do zero, né? Então, as pessoas que estão com a sua saúde melhor, essa maneira equilibrada de se exercitar talvez funcione. As pessoas que estão saindo de um cenário de doença precisam se esforçar mais. Essa é a grande questão para tudo, né, cara? Então, por um bom período da minha vida, eu dava ao meu corpo a oportunidade de dormir 9 horas por dia. Parece que meu corpo precisava daquilo, entende? Até hoje eu cultivo o hábito de acordar de forma espontânea, exceto que eu tenho alguma obrigação muito importante, mas a gente deita cedo na nossa casa e normalmente ali por 5h10 eu acordo espontaneamente e aí eu começo meu dia. Mas por um bom período de tempo isso não acontecia. A gente deitava às 9 e eu acordava às 6h30, 7. Porque eu acho que o meu corpo precisava, entende? Por quê? Porque eu vinha de uma situação de Total. desequilíbrio. Então, quando a gente está saindo de uma situação de desequilíbrio, a gente precisa ser ainda mais dedicado para conseguir promover alguma mudança. É a mesma máxima que eu falei contigo da nutrição, por exemplo. Se eu fosse hoje pensar numa estratégia nutricional para ti, cara, provavelmente essa estratégia fosse muito liberal. Tem um cara que já criou a consciência de fazer atividade física, tem um cara que é saudável, tem um cara que não tem grandes alterações de composição corporal para fazer. Totalmente diferente de um obeso sarcopênico, que é uma coisa que a gente vê muito. O cara tem muita energia, pouca musculatura, as articulações dele estão em sobrecarga, entende? Então, tudo é difícil para começar. Então, a gente precisa montar uma estratégia de guerra, né? Para tirar ele daquela situação. Então, a dose depende da doença. Faz sentido. Hoje eu sinto que minha alimentação ela é bem tranquila, assim. Eu já tentei fazer dietas mais restritivas, mas não funcionou para mim, assim.
Eu gosto de ter uma variabilidade maior, eu gosto de comer uma besteira e tal, mas assim, 80% das vezes eu tô comendo sempre limpo. E já é o suficiente pra me manter bem, sabe? E existem muitas estratégias alimentares saudáveis. Total. Muitas, muitas, né? Eu acredito que para uma pessoa completamente equilibrada, um estilo de alimentação mediterrâneo, por exemplo, que tem bastante peixe, né? Tem até grãos, que são alimentos que eu considero perigosos. Mas para um indivíduo equilibrado, beleza. Alimentação paleo, alimentação primal, que são alimentações que falam mais com a nossa ancestralidade. Cara, acho adequadíssimas, fantásticas, né? Low carb visando o emagrecimento, o controle do diabetes, acho baita recurso, muito legal. A dieta carnívora, que é um tema bem polêmico, tu vai conversar com o Alessandro sobre ela, talvez. Cara, ela é uma dieta que, se a gente analisar a fundo, ela contém tudo que a gente necessita. Proteína em abundância, gorduras naturais, né? Então, cara, eu acho que existem muitas estratégias a se seguir. E a estratégia que vai funcionar pra gente é aquela estratégia que a gente consegue sustentar e que produz efeito. Porque não adianta dizer, eu vou me alimentar dessa maneira porque assim eu consigo me alimentar. Tá, mas e tu tá melhorando a tua composição Exato. corporal? Tu tá. Sim. Então, a gente só enxerga o que a gente mede, né? Mas existe um básico bem feito ali que, né, tipo aquele 20% dos esforços que a gente faz que gera 80% dos resultados. Então eu acho que a pessoa comer menos processados já eu acho que é um bom caminho, né? Ou melhor, tirar o máximo, não é comer menos, é tirar o máximo de processados. Eu tenho a impressão que a gente não tem muito controle sobre nossas ações, pelo menos eu, quando se trata de comer um processado ou não. Hiperpalatáveis. Tipo, é difícil você realmente se segurar quando você vê um bolo, por exemplo. É difícil, cara. Tem que ter bastante treino, eu acho. Mas se você se organizar bem, acho que isso as pessoas erram também. Se organizar bem, 80% da sua semana for ali sem ser processado, né, de alimento, acho que é super ok. Acho que se exercitar é muito importante, é essencial, na verdade, né, e dormir bem. Eu acho, cara, que uma coisa que define muito o sucesso de uma intervenção para modificar um comportamento é a gente se conhecer. Então, Por quê? porque aí tu sabe quais são os teus gatilhos e com o que tu pode brincar e com o que tu não pode brincar. Verdade. Porque eu sempre falo que uma rotina consistente, ela permite indulgências que valham a pena. Entende? Então, cara, se tu come limpo a semana toda e no final de semana teus amigos marcaram de se encontrar na pizzaria, não seja a pessoa que leva ovo cozido pra pizzaria, entende? Ninguém gosta dessa pessoa. Vai lá e come pizza. Mas tu tem que saber se tu é um cara que consegue se controlar, se no dia seguinte tu vai retomar a tua rotina, né? As exceções que são exceções, elas não têm repercussão no longo prazo. A verdade é essa. Mas tu tem que saber retomar a rotina. E aí, cara, eu gostaria muito de, de poder dar a referência de quem fez essa analogia, porque eu acho ela muito inteligente. Eu ouvi ela em alguma vez, eu não me lembro onde foi. Mas quando a gente está viajando de carro e a gente fura um pneu, qual é o nosso comportamento? Estaciona no acostamento, troca o pneu, continua viajando. Quando a gente está dirigindo uma dieta e a gente fura um pneu da dieta, qual é o nosso comportamento? Furar os outros 4. Verdade. Os outros 3, né? O carro tem só 4 pneus. Então, tu tem que saber que tu não é mais essa pessoa, né? Tu tem que saber que tu tem que planejar a tua exceção. Pô, hoje eu vou lá, vou Meu com amigo meus fala amigos. indulgências planejadas. Planejadas. Caminho de ida e caminho de volta. E aí tu pode abrir uma exceção, Eu acho que é eventualmente. até necessário, num certo nível. Quer Eu, dizer, não é necessário, mas é. melhora a sustentabilidade, né? Faz com que seja mais execuível. Porque aí tu não Exato. te sente proibido de nada. Exato, cara. Eu acho que se sentir proibido de ir num evento social, sabe? Se sentir alguma trava por causa da alimentação que vai estar lá, eu acho que isso é mais prejudicial do que Eu o alimento concordo que você vai comer contigo. lá. Eu concordo contigo. Agora, uma coisa que tem que ser dita é que quando a gente vai na academia 2 vezes por semana, a gente chama isso de rotina. Então, comer pizza 2 vezes por semana não é uma exceção, é uma rotina.
né? Então eu costumo falar para os pacientes, olha, exceção é aquela coisa imprevisível, é um evento social, os amigos marcaram de se reunir, mas aqui, quando tu consegue controlar, controla a teu favor, para que quando tu não conseguir controlar, tu possa ir sem ficar se sentindo mal. Total, velho. Não se sentir culpado, né? Exatamente. Perfeito.